Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estive pela primeira vez em 2014, quando praticamente do início desse projeto, Seminário Sênior, e agora com a satisfação do convite para participar dessa jornada de hoje, tendo a satisfação de estar ao lado do nosso colega, professor Francisco Amaral. E a minha falação, a minha exposição, será sobre o tema que tem sido recorrente nos meus últimos trabalhos, que é a questão da biografia e autobiografias. No que se refere a biografias, eu tenho pelo menos 5 livros de personagens de diferentes campos da atividade humana, cultural, científica, política. E, no que diz respeito à autobiografia, eu tenho apenas um ensaio, uma autobiografia naturalmente não autorizada, de Ernesto Che Guevara, que é um texto que, inclusive, se encontra esgotado, senão eu até traria aqui. Bem, eu não vou falar sobre conceitos ou definição de biografias e autobiografias, porque eu acho que o tempo não iria permitir uma longa exposição sobre isso. Eu queria mais falar sobre motivações e sobre abordagens dessa linha de trabalho de pesquisa. Como todos sabem, a biografia ela tem pelo menos 2 tipos de motivação por parte do biógrafo. Em primeiro lugar, a motivação natural de identificar num personagem a possibilidade de síntese de uma época. Quando se fala, por exemplo, da Era Vargas, né, ninguém discute que entre os anos 30 e os anos 50, pelo menos, a referência mais destacada da vida política brasileira, mas não apenas da vida política brasileira, da vida cultural brasileira e de todas as ideias que circularam naquela época, tem muito a ver com a figura de Getúlio Vargas. Então, essa escolha recai normalmente em pessoas que sintetizam ou, na visão do biógrafo, são representativas de um tempo. É claro que há também aquelas motivações decorrentes de situações de crise, por exemplo, situações de instabilidade política, institucional, e que normalmente vêm à tona figuras de um passado recente ou remoto. Eu me lembro, por exemplo, de um jornalista do Le Monde que fez um levantamento das centenas de biografias produzidas na França sobre Napoleão Bonaparte. Eu disse centenas de biografias produzidas sobre um personagem chamado Napoleão Bonaparte. E ele percebeu que a maior parte dessas biografias ocorreram justamente em épocas de maior crise política, como, por exemplo, o período do entre-guerras, né? E mais recentemente, muitas delas surgiram após maio de 68. Né? Então, é interessante que, às vezes, a escolha recai sempre em personalidades que marcaram uma época, seja como salvadores da pátria ou como heróis nacionais e coisa que o vale. Evidentemente que essas escolhas movidas por simpatias, elas, às vezes, acarretam o que se convenciona chamar de agiografias. Você acaba santificando um personagem, elevando-o à categoria de um personagem, digamos assim,
despido de qualquer tipo de críticas possíveis. Né? Esse escorregão, do ponto de vista geográfico, digamos assim, por vezes acontece, e normalmente acontece, em razão justamente da afinidade, da empatia que o indivíduo exerce sobre o biógrafo. Agora, no caso das autobiografias, as motivações têm muito a ver com o valor de um depoimento histórico. Né? Esse depoimento ele pode ser um registro de determinados momentos ou episódios importantes da vida política, cultural, artística, etc. Ou pode também ser uma autobiografia que se costuma chamar de autobiografia partizã ou militante. Quer dizer, aquele indivíduo que exerceu um papel destacado no processo político da sua região, do seu país, não é? Quer dizer, se empenhou no sentido de influir com as suas ideias, ou participar, literalmente, de movimentos organizados voltados para determinados projetos políticos, e, a partir daí, há, por interesse próprio do autobiógrafo, a necessidade de registrar essa sua experiência, essa sua trajetória. Talvez o exemplo mais amplo e significativo é o livro de Pablo Neruda, Confesso que Vivi, porque é um retrato do Chile de uma época que antecedeu e que, ao mesmo tempo, se deu próximo ao golpe de Estado do Pinochet, que marcou tanto, não só a vida chilena, como a vida da América Latina, já que foi no Chile o primeiro experimento da adoção de políticas neoliberais na América Latina. Essa coisa que está chegando ao Brasil e que se iniciou em 75, lá no Chile. Então, as motivações são múltiplas, eu apenas registrei algumas, para passar imediatamente para as abordagens, na medida em que o nosso tempo também é relativamente curto. No que diz respeito às abordagens, você tem também a possibilidade de ter dois planos indicativos para a elaboração de uma biografia. O primeiro plano é aquele também mais genérico e mais comum. É quando você destaca uma pessoa para ser a referência de um tempo histórico. Não necessariamente a síntese, como eu estava dizendo anteriormente, mas a referência. Quando você vai analisar um determinado período histórico, você pode, tanto na vertente filosófica, como na vertente científica, política, ideológica ou cultural, ou artística, encontrar alguém que possa ser uma referência para a compreensão daqueles momentos que interessam o conhecimento de quem vai desenvolver um personagem. Agora, existe também, como registra Érico Hobsbawm, historiador, que esse ano, aliás, faria 100 anos, ele morreu há 3 anos atrás. Hobsbawm, que foi um historiador marcante no século XX e no início agora do século XXI, diz que é possível trabalhar a partir de uma pessoa comum um tempo ou uma situação histórica. Não é? De que modo isso pode acontecer? Aí eu me lembrei do historiador Carlo Ginzburg, no Queijo e os Vermes, em que ele analisa o personagem Menóquio, personagem síntese, no período inquisitorial. Não é? Quer dizer, a partir de uma pessoa comum
que o fato de ser comum significa que não seja importante, porque o próprio Hobsbawm diz que uma pessoa comum é uma pessoa extraordinária, no sentido de que ela não se transmuda, ela é o que é. Ela não precisa ter duas caras, não é? E, nesse sentido, ela retrata muito bem uma determinada comunidade, uma comunidade de interesse, uma comunidade afetiva, uma comunidade do seu tempo, não é? Então, é uma via possível encontrar-se, através de uma determinada situação histórica, por intermédio de uma pessoa comum, a compreensão daquela época. Eu diria que essas duas vias não são excludentes. Você pode ter, por exemplo, um personagem como Nelson Mandela, que é uma pessoa comum, ou foi uma pessoa comum, né, no tempo da resistência à política do apartheid na África do Sul, e se tornar também uma figura símbolo e síntese de uma época. Quer dizer, há possibilidade, portanto, de se conjugar na simplicidade de uma pessoa e na importância de uma segunda possibilidade, um segundo plano de compreensão, numa só pessoa, essas duas condições, não é? Eu diria que as abordagens relativas à biografia, elas se ampliaram de tal maneira que o exemplo talvez mais significativo seja, ou tenha sido, o livro da antropóloga Lilia Schwartz e da historiadora Heloísa Starling, Brasil, uma biografia, em que ambas retratam o Brasil, não é, como se fora um personagem biográfico, com todas as suas contradições, com todas as suas impossibilidades, às vezes, de realização plena da perspectiva do seu povo, em razão de obstáculos que, historicamente, nunca foram definitivamente removidos da nossa realidade, mas a trajetória desse personagem Brasil nos diz muito interesse, nos diz também muito sobre quem são os brasileiros, na sua diversidade, também na sua simplicidade e na sua complexidade. Eu, para concluir essa minha fala, como fui convidado a trazer meu último trabalho biográfico, que foi já mencionado aqui, o Floriano, uma encarnação da República, eu adotei um pouco o caminho do Eric Hobsbawm. Eu não parti do personagem Floriano Peixoto, segundo presidente da República, e sim através de um relato de uma portuguesa imigrante chamada Maria Amélia Campos, que chega ao Brasil em 1893, portanto, no ano em que se inicia a chamada Revolta da Armada, não é? E nesse ano de 1893, ela se depara com uma cidade empolvorosa, porque o Rio de Janeiro estava sendo o alvo preferencial dos embates entre os que apoiavam a continuidade de Floriano no governo, apesar da Constituição exigir, pelo seu artigo 42, a convocação de novas eleições em função da saída, ou enfim, da deposição ou do então presidente Deodoro da Fonseca, e os que combatiam a permanência de Floriano. Tanto eram os florianistas e os antiflorianistas, uma guerra civil que marcou durante 6 meses, não é, a vida, inclusive,
do habitante do Rio de Janeiro. Diz o jornal O País que vivia no centro do Rio cerca de 100 mil pessoas naquela época. O centro era muito povoado, era muito habitado, não é? E ao cabo e ao fim dessa guerra civil, esse número ficou reduzido a 5 mil pessoas apenas. Ou seja, cerca de 95 mil pessoas foram forçadas a se deslocar para os subúrbios do Rio de Janeiro. E muitas dessas pessoas foram abrigadas em propriedades do Exército, por recomendação do Floriano, para impedir que elas ficassem ao relento, não é? Além, naturalmente, de ter combatido ferozmente a especulação por parte do pequeno comércio de secos e molhados, que era dominado, como foi durante muito tempo, pela colônia portuguesa. Então havia um antilusitanismo naqueles membros florianistas, né, ardorosos defensores de Floriano, justamente por essas medidas adotadas por Floriano. E Maria Amélia Campos chega nesse momento, e apesar de vir de Portugal, de ter contato com a colônia portuguesa, ela veio de uma cidadezinha minúscula chamada Mundim de Bastos, lá na região de Trás-os-Montes, uma região pobre. Ela não encontra riqueza aqui, encontra um outro tipo de pobreza, mas se depara com essa situação. E, ao se deparar com essa situação, ela se torna uma florianista, ela se torna adepta do presidente Floriano Peixoto e, ao se tornar adepta de Floriano, ela rompe com a sua colônia. Ela é obrigada a lavar roupas durante muito tempo, exatamente porque não obteve o apoio, a solidariedade dos seus compatriotas. Então, isso, através de uma personagem isolada, você pode entender por que surgiu no Brasil, logo no limiar da República, o primeiro movimento significativo em torno de um personagem político, porque depois vieram o getulismo e outras manifestações favoráveis a grandes lideranças políticas nacionais, mas a primeira delas se deu ainda no final do século XIX, em torno de um personagem altamente, digamos assim, ambíguo, não é? E polêmico, não é? Porque, tanto do ponto de vista jurídico, político e jurídico, há sempre aquela controvérsia, não é? Dele nunca ter convocado eleições para, embora, não é, Campos Salles, interessado pela oligarquia paulista em fazer um acordo com o Floriano, tivesse chamado a atenção que o que valia não era o artigo 42, assim, o artigo 47, que falava da eleição presidencial, e essa eleição presidencial deveria ter o voto do povo. E em 91, o voto foi indireto, porque foi eleito, tanto Deodoro como Floriano, pelos constituintes. Então, deveria valer apenas a partir da eleição de 1894. Mas isso é uma outra discussão. O que eu quero mostrar é que você pode, através dessa senda, dessa perspectiva, reconstruir todo um tempo histórico, tendo por base um personagem simples que é representativo de um movimento de opinião. Eu agradeço a atenção de todos, que o tempo ali parece que já se esgotou, e obrigado. Historiador, etc., e falou de Getúlio Vargas, e eu gostaria de saber, né, que falasse um pouco sobre Getúlio Vargas, João Goulart, porque nós estamos assistindo um golpe, digamos assim, de Estado, mas hoje com Lula, etc., que vem da direita e que por trás tem, digamos assim, a mão do tio Sam, dos serviços secretos, etc., etc., que cria, digamos assim, grupos
de contra-insurgência em certas embaixadas, e também lá o Beca Boca, por exemplo, etc. Agora, o Vargas, justamente, né, somos na época do nacionalismo, bem a época do nacionalismo, fase estatais, se começa justamente a indústria, e logo vem toda uma série de golpes, e o golpe militar, justamente sponsorizado pelos Estados Unidos, etc. Agora, o Vargas, a certo ponto, tem certos momentos que ele pega autoritariamente o poder, mas, por outro lado, ele fez muitas grandes coisas. A Petrobras, não obstante, ele se vê ameaçado, etc., e se suicida. Então, eu gostaria. João Goulart também, nesta época aqui, que, a certo ponto, fez com que Paulo Freire começasse a justamente fazer uma outra educação a partir do oprimido, que deve entender, etc. E depois se foi preso e se refugiou. Agora, João Goulart também acabou praticamente com o golpe. Então, gostaria de ver como vê os golpes do passado e os golpes do presente. Eventualmente, aquele, não somente, aquele também dos juízes. Por exemplo, tem um jurista italiano, Luigi Ferraioli, que reuniu, um grande jurista, que reuniu muitas pessoas na Itália, e que mostrou que este juiz Sérgio Moro caiu em certos erros que não pode fazer um juiz dentro das constituições. Né? Então, eu gostaria de ver, pelo menos, que dissesse alguma coisa sobre isso, do seu ponto de vista como historiador. Eu tenho meia hora para falar? Não, não tenho. 10 minutos. Bom, mas já é o suficiente. Não, é que você mencionou aqui o Paulo Freire, por exemplo, e ocorreu um paralelo que eu poderia estabelecer quando eu mencionei a figura dos personagens simples, né? Pessoas extraordinárias, do Hobsbawm, e que ele cita os sapateiros, que é um tipo de artesão que esteve muito envolvido em diferentes países nas lutas políticas, democráticas, operárias, sindicais, políticas, de modo geral. Isso me fez lembrar, quando eu estive preso na Ilha das Flores, logo após o AI-5, depois de 15 dias de solitário, me colocaram numa cela com uma pessoa, e depois eu vim saber, por ele, conversando, que era um sapateiro e era analfabeto. E tinha uma vontade louca de se alfabetizar, mas não tinha tido tempo. Não é? E ele tinha um tirocínio, uma capacidade de analisar a realidade política que nós vivíamos na época, muito maior do que muita gente alfabetizada, letrada, que eu conheci naquela ocasião. O que mostra a importância do voto do analfabeto, porque naquela época do João Goulart, o analfabeto não votava. Não é? E era um contingente grande, era cerca de 30% da população adulta que não votava. O projeto do Paulo Freire, do João Goulart, era justamente para elevar ao nível da cidadania essas pessoas, mas só poderia ser pela via da alfabetização. E o método dele era exatamente a combinação da alfabetização com a conscientização. Muitos deles, aliás, já tinham essa conscientização vivida pelas lutas difíceis de sobrevivência, mas era importante que eles tivessem também essa capacidade de ler, escrever e se inteirar também, não é? A partir de outras leituras, de situações novas que ocorriam naquela sociedade. Então,
não era um mero projeto demagógico como os ditadores de 64 em diante passaram a vender para a opinião pública, né? Era, na verdade, uma forma de inclusão social via elevação do nível de cidadania de um contingente considerável. E esse mesmo cidadão que eu encontrei na cadeia era uma pessoa que tinha consciência da necessidade de se alfabetizar. Ele me pedia para que eu o ajudasse nesse sentido. Infelizmente, ficamos muito pouco tempo juntos e mesmo que tivesse mais tempo, dificilmente naquelas condições a gente teria como, né, promover esse processo de alfabetização. Agora, golpes existem desde essas situações menores que impedem que pessoas se libertem do jugo da expoliação, da subordinação, não é? Até os golpes mais destacados, porque atingem as instituições, não é? Atingem o poder político mais representativo. Então, nós estamos diante sempre de situações de confronto com uma classe dominante que, no Brasil, talvez seja uma das mais perversas de todas, porque não tem nenhuma identidade e afinidade com o seu povo, não é? Então, essa é uma realidade que precisa, mais do que nunca, no momento que nós estamos vivendo, não é? Estamos diante de uma das crises mais dramáticas e cuja solução não é fácil, tanto pela via constitucional, via indireta, como pela via direta. É muito complicado, porque vocês sabem perfeitamente, eu me lembro do golpe de 18 do Brumário, né, o golpe de Napoleão III, Luiz Napoleão, né, que depois da Revolução de 1848 na França, né, que implantou o segundo sufrágio universal, que o primeiro tinha sido da Primeira República Francesa. Ele é eleito o presidente da República e depois ele promove o autogolpe e implanta a Terceira República, a Segunda República, o segundo Império, né? Então, essa possibilidade de alguém ser eleito, né, aproveitando um grau enorme de insatisfação da população, e depois descumprir todos os compromissos eleitorais, né, resultando daí uma solução bonapartista que não está fora de cogitação nessa hora, que a nossa democracia é muito frágil. Então, qualquer salvador da pátria pode se usurpar como representante dessa grande maioria que está inteiramente afastada ou desiludida com a política, como se a política fosse um mal de toda essa realidade, né? E não determinadas figuras e grupos sociais e políticos que estão intimamente ligados aos interesses, né, dos grandes financistas, dos grandes rentistas, enfim, do grande capital internacional. Mas se nós não tivermos essa visão macrocósmica da realidade e tentar enxergar a realidade através de determinadas pessoas, a gente continuará sempre sofrendo reveses, e reveses continuados levam, às vezes, a uma desilusão e o desinteresse total pela vida política nacional, né? Não sei se eu te respondi, mas era... Agora, faço uma outra observação. O senhor aprovaria essa ideia que, sem passar pela história... Você falou de macroeconomia, sem passar pela história e sem justamente tomar posição dentro da história, digamos assim, posição em razão daqueles que são oprimidos,
etc., não existe filosofia ou ciência a não ser uma ciência-filosofia desligada da realidade. Estou certo dizendo isso, que precisa que a filosofia, que a sociologia, que a história seja enraizada na realidade, mas, sobretudo, precisa passar pela história. Porque se você não passa pela história, você não vai entender nada. E hoje em dia, a maioria não entende nada, sobretudo através da cultura de massa. Concorda comigo ou estou exagerando? A comunidade de historiadores agradece essa sua manifestação. Concordo inteiramente, claro. E aí a gente, então, agora agradece a participação do professor de Companhia. Agradeço as primeiras palavras para agradecer o honroso convite para voltar a esta casa, onde eu frequentei muito como estudante, mas ter o benefício de aprender filosofia, estudar na Nacional de Direito. A todos os títulos, de grande mérito essa iniciativa da professora Sara de realizar este seminário, e melhor ainda, quando, como eu vejo aqui, se destina a homenagear os antigos professores, no caso nós. Isso já demonstra por si só o espírito da universidade, isto é, de cultivar as tradições e as ideias dos antigos professores que passaram por aqui. Devo confessar que a minha perspectiva de um modesto professor de Direito Civil, e esse Direito Civil está muito ligado à biografia, porque a vida de uma pessoa está regulamentada, protegida no Código Civil desde o nascimento, não, desde a concepção até a morte. De modo que história e direito são ciências ou conhecimentos, eu diria, práticas muito próximas. Nós, na área do direito, ganhamos muito em cultivar a história, porque ela nos ensina como nós fomos e como nós somos hoje. Nós ainda cultivamos o espírito grego, 4/5 do nosso Código Civil é de direito romano, de modo que os senhores compreendem a importância da história para um modesto professor de direito civil. O tema que eu propus conversar com os meus colegas tem o subtítulo Paradigma Epistemológico da Complexidade. Parece difícil e é, tanto que vou ter que ser bem preciso, objetivo e conciso. Nós hoje tivemos um conflito entre o nosso pensamento forjado no chamado paradigma da simplicidade ou da modernidade e a atual situação da ciência, que parece configurar um novo paradigma, que eu chamaria de complexidade. Eu pretendia chegar mais cedo porque eu queria assistir as palestras da professora Maria do Carmo, do Lino Pegoraro e José Silveira, para aprender um pouco, principalmente de história. Mas fiquei preso no trânsito, essas contingências da vida humana. Nós entendemos que o paradigma, mais que um modelo, é uma matriz, uma perspectiva pela qual nós analisamos ou estudamos ou estruturamos um determinado ramo de conhecimento. Quando nós elegemos, fazemos uma referência ao paradigma da complexidade, nós temos de partir do paradigma da simplicidade, para mostrar qual é a diferença. Pelas circunstâncias históricas, nós no Brasil, o nosso conhecimento, a nossa cultura, permanece integrada no pensamento ocidental, na cultura ocidental. Nós cultivamos o pensamento grego, nós respeitamos o direito romano, depois fomos influenciados pelo cristianismo, direito canônico, direito medieval, direito francês, direito alemão, direito português. Então nós somos os continuadores de um pensamento ocidental, que tem as suas características específicas do pensamento oriental. E por que eu te digo isso? Para constatar que é muito difícil no Brasil, por ser uma cultura, um país periférico, desenvolver, pelo menos na área do direito, devo falar de outras áreas, mas é muito difícil nós desenvolvermos uma teoria autônoma, própria, porque vivemos alimentados pelo pensamento, pela teoria
pelas opiniões de eminentes mestres portugueses, franceses, espanhóis, franceses e alemães. Vi outro dia uma referência de um notável professor de filosofia italiano, com quem eu relaciono, que disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que não existem filosofias territoriais, não existe uma filosofia francesa, uma filosofia alemã, uma filosofia espanhola. Existe uma filosofia europeia, que teria começado na Itália, não na Itália de hoje, mas no século XV, com o humanismo, Dante, Boccaccio, Petrarca, e que depois, em virtude de contingências regionais, se teria transformado talvez num pensamento autônomo alemão, uma filosofia alemã, ou uma filosofia francesa, que sempre foram os dois grandes barcos que orientaram o nosso pensamento jurídico. Ora, é precisamente desses autores franceses, alemães, italianos, a Itália hoje tem uma grande cultura filosófica, que surgiu essa distinção entre a modernidade, com a sua simplicidade, e a atualidade, com a sua complexidade. Por que simplicidade? Porque na época da modernidade nós tínhamos, primeiro, o culto exagerado da razão absoluta, que levava aquele pensamento ao raciocínio indutivo ou dedutivo. Isso, para nós no direito, é muito importante. Sempre cultivamos, devagar e atrasados, sempre cultivamos o método dedutivo. Se é A, a solução é B. Se alguém praticou um crime, se encaixa esse ato no dispositivo do código, e a consequência já está no próprio código. Isso era perfeito há 200 anos. Mas, pessoal, hoje, a vida diária tão complexa, nós estamos vendo no dia a dia, que nós não podemos mais adotar um raciocínio simples, logo dedutivo, porque aquilo que acontece no dia a dia já não se encaixa nos nossos códigos, foram feitos com o espírito de 200 anos atrás. Me recordo, quando eu estudava na faculdade, a família é constituída pelo casamento ou pela relação de parentesco. Hoje em dia, não é necessário casamento para que haja uma família. Vi outro dia uma definição de um colega meu brilhante, que diz que família é um conjunto de pessoas ligadas pelo amor. E daí? E mesmo três pessoas que se amam, formam uma família. Antigamente nós cultivávamos a diferença entre filhos legítimos e ilegítimos, acho que não existe nada disso. Hoje se compara a chamada união estável ao casamento para fim de partilha de bens. Hoje se admite casamento de pessoas do mesmo sexo. Quando eu estava estudando na nossa Faculdade Nacional de Direito, que vinha aqui à faculdade, vi um caso de um indivíduo que pediu ao juiz para casar com seu companheiro, 2 homens. O juiz interferiu. Isso é impossível. Houve um recurso para o tribunal que disse: isso é impossível. O advogado disse: mas não está previsto na lei essa impossibilidade. E os desembargadores disseram: mas não precisa. Porque desde os romanos, desde os gregos, só casam com pessoas de sexos diferentes. Hoje em dia, essa resposta não tem valor nenhum, porque as pessoas do mesmo sexo podem casar. Falamos muito em biografias. Quando estava defendendo a biografia do Brasil, a biografia tem sido um tema extremamente enriquecedor para os escritórios de advocacia. Por quê? Porque se o biografado ou a família do biografado não aceita o que diz uma biografia, nós temos uma disputa judicial. Porque na Constituição existem 2 princípios fundamentais: o princípio da liberdade da expressão e outro princípio, que é a necessidade de resguardar o direito à intimidade. As pessoas que acompanham pelos jornais sabem que várias biografias já foram objeto de discussão judicial em virtude de, a priori, conflitarem os interesses da vida íntima do biografado com a sua família. No caso, o professor Lucas muito bem falou sobre a biografia do Brasil, seria mais complicado, tem uns vários milhões entrando com ação para proteger o direito dos brasileiros, quando nós somos diminuídos, digamos, pela imprensa estrangeira. Ora, o pensamento científico clássico da modernidade se caracterizava por 3 pilares: ordem, separabilidade e razão absoluta. A ordem que determinava concretamente como as pessoas, ou como os objetos, como a ciência devia se desenvolver. A separabilidade, que dizia, já Descartes reclamava disso, que dizia que o conhecimento pressupõe conhecimento de partes do objeto. Isso nos leva à chamada especialização técnica ou tecnológica.
que hoje, para os defensores da complexidade, é um atraso. Nós temos pessoas que cada vez mais se especializam e se aprofundam em um determinado ramo de conhecimento e cada vez é maior o seu desconhecimento da totalidade do conhecimento. A epistemologia passa a ter um novo objeto, que não é mais o conhecimento simples, mas sim o conhecimento complexo. E essa epistemologia advoga a inserção, o cruzamento da ciência com a filosofia. Mais do que nunca, a filosofia passa a ter um papel fundamental, principalmente nos momentos que exige essa reflexão. Crise. O Brasil hoje, que atravessa uma grande crise, como já foi aqui repreendido, exige uma reflexão filosófica. Ninguém melhor que os que frequentam os centros da filosofia podem contribuir para essa reflexão. Porque é uma reflexão crítica que vai aos fundamentos do problema, não fica na superficialidade. Ora, se nós verificamos que no século XX existem vários movimentos que nós podemos chamar de revoluções científicas, como a termodinâmica, a física quântica, a cosmofísica, que trazem incertezas. E essas incertezas, tendo por objeto o ser humano, passam a criar notáveis desafios para uma reflexão que vai bater no direito. Mas o direito, para se desenvolver, para se realizar, precisa ter um fundamento filosófico. A complexidade prega a impossibilidade de se reduzir algo a termos lineares, homogêneos. Passa a ser uma prevenção contra a simplificação e a conduta apressada. Surge a conveniência ou a necessidade de nós aproximarmos a cultura científica com a cultura humanística. Nós vemos, e aí me permito mais uma vez pedir vênia pela referência que eu faço sempre ao direito, que é a nossa ordem jurídica. Desde que nós nascemos, pessoal, talvez desde que nós fomos concebidos, que o ser humano obedece a uma ordem. Primeiro, a ordem orgânica do corpo da sua mãe. Segundo, a ordem familiar. Terceiro, a ordem social, quando o jovem começa a participar de grupos, e o jovem encontra no grupo mais compreensão e mais disciplina do que encontra na sua família. Depois a ordem política, depois a ordem jurídica, e até para morrer nós temos de obedecer a certa ordem. Nós vamos ser enterrados de acordo com certa ordem. De modo que a ordem é uma constante na nossa vida. Essa ordem sofre, evidentemente, a influência de fatores políticos, sociais, e surge, essa questão dos fatores, um novo complicador, que é a chamada revolução sistêmica. A partir dessa revolução científica que eu lhes falei, surgem vários sistemas que são necessariamente aproximáveis e conjugáveis. Nós temos, por exemplo, e antes de dar o exemplo, chamar a atenção para o fato de que o sistema pressupõe que o seu estudo atende para as suas diversas partes. Nós temos, por exemplo, a ecologia, que reúne várias disciplinas. Nós temos a bioética, o professor Miolinto, que agora me corrija, por favor, que envolve vários saberes. Não se pode analisar uma questão da bioética, uma questão da termodinâmica, uma questão da ecologia, se nós tivermos apenas uma perspectiva. Quando no outro dia foi noticiado que aquela passadeira que caiu da estrada que vai para São Conrado, os técnicos que construíram aquela passagem disseram: não, nós respeitamos as questões técnicas. Mas vieram outros técnicos e disseram: mas vocês não podiam se limitar à questão técnica, vocês tinham que se preocupar com a questão temporal, prever a possibilidade de ondas mais altas que aquelas que, na verdade, diariamente foram constatadas. Ora, se verifica que, hoje em dia, qualquer problema de natureza científica, natureza política, natureza sociológica, não permite apenas uma abordagem. Nós estamos na era da complexidade. E no nosso campo do direito, surge uma, eu digo no nosso campo, não tenho conhecimento nem autoridade para falar dos demais campos, mas no campo do direito há uma inversão do nosso pensamento.
Antigamente, se pensava e se falava em aplicar a lei. Se partia da regra jurídica para o caso particular. Se encaixava o caso particular nos artigos da Constituição, como o professor também falou. Hoje em dia, a vida contemporânea é tão difícil, tão complexa, que nós temos que partir não da lei, mas dos casos da vida concreta. A lei diz que um jovem, aos 16 anos, se torna relativamente capaz, quase capaz, e que aos 18 anos se torna plenamente capaz, pode praticar qualquer ato jurídico. Se o indivíduo, com 15 anos, 11 meses, praticar um delito, ele fica protegido de uma forma diferente do que se já tivesse 16 anos, que seria preso. A lei não pode ser aplicada tão facilmente, porque nós encontramos garotas hoje de 11, 12 anos, que são verdadeiras donas de casa, que ficam tomando conta da sua casa enquanto a sua mãe faxineira vai trabalhar, comprando, vendendo, alugando, hipotecando, garotas de 12, 13 anos. Nós temos jovens de 15 anos que estão nas esquinas fazendo malabarismo e conseguindo dinheiro para aumentar a renda familiar. São garotos de 15 anos. Em contrapartida, nós temos muitos homens de 25 anos que são completamente loucos, irresponsáveis. O que se pretende afirmar com isso é que a vida é tão complexa que a própria ciência, a própria filosofia, tem de desenvolver um novo pensamento, uma nova matriz, que é o que nós chamamos de paradigma da complexidade. Quem tratou dessa questão do paradigma foi Thomas Kuhn, que foi um grande pensador, mas que se aplicam perfeitamente à nossa realidade brasileira. Nós hoje vivemos uma crise. Como Lincoln falou, nós temos 3 ou 4 hipóteses. Nós não sabemos ainda qual é a hipótese que vai ser definida em termos de governo do Brasil. Isso já mostra a própria complexidade da nossa vida política. O paradigma da complexidade exige de nós do direito um esforço permanente. Mas o direito só existe e só se realiza quando os seus fundamentos forem aceitáveis por uma determinada sociedade. Esses fundamentos são as ideias dominantes, que se chamam valores. E quem estuda os valores é a filosofia. Na época da modernidade, 200 anos atrás, do paradigma da simplicidade, o valor dominante da ordem jurídica era a segurança. A segurança determinava tudo. Segurança nacional determinava qualquer comportamento. Hoje em dia está superado. O valor fundamental da ordem jurídica do Brasil hoje é a pessoa. Ora, quem vai justificar o valor da pessoa é a filosofia. Tudo isso, pessoal, para demonstrar que você está na casa certa. Este é o óculos privilegiado para desenvolver uma reflexão que vai nos ajudar no direito, que é a reflexão filosófica, que vai mostrar que os nossos fundamentos, que devem orientar os juízes que vão decidir o futuro político do Brasil, são a pessoa, a justiça, não a empresa, não o capital, não o lucro. Outros 2 valores fundamentais. Primeiro, a pessoa humana, não a pessoa jurídica, a pessoa humana. Segundo, o ideal de justiça. Aí nos remeteríamos à Grécia para falar sobre o ideal da justiça, não é evidentemente a oportunidade. Mas só para lhes deixar um convite à reflexão. Essa matéria é muito mais vasta do que eu, modestamente, aqui poderia dizer. Mas a complexidade da vida contemporânea cria tantos desafios para a ciência que é necessário uma nova postura, uma nova matriz, que nós podemos chamar paradigma epistemológico da complexidade. Agradeço, renovo os meus agradecimentos, cumprimento, adorei essa homenagem aos professores aposentados, não idosos, não falo idosos, aposentados. Muito obrigado. Mais o senhor falando. Meu nome é João Luiz, sou da área de filosofia. Né? Então, quando eu falo de paradigma da complexidade, né, naturalmente suscitou. Eu falo assim, que nesse momento de crise exige uma reflexão filosófica. Eu citou Thomas Kuhn, a bioética, né, eu citaria também, eu gostaria que você comentasse mais sobre isso, e também me provasse como que, por exemplo, a filosofia do direito,
O biodireito, dentro da bioética, pode lançar luzes, né, para entender as complexidades, as transformações da vida atual. Como o senhor mesmo falou, né, está se partindo hoje do caso concreto para se mudar a norma. Né? Talvez uma mudança de paradigma, até onde eu entendo. Né? Então, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. Existe uma flagrante descontinuidade histórica. O modelo científico, a matriz que orientava o nosso pensamento há 200 anos, o nosso não, o pessoal que morou há 200 anos aí, era tipicamente um modelo simplista. Dominava a razão absoluta que permitia esse raciocínio lógico-dedutivo. Se é A, deve ser B. A lógica se cultivava com maior empenho. Hoje em dia, se verifica que as condições atuais da vida não mais podem ser submetidas àquela maneira de pensar. Nós hoje, com o progresso científico, com a engenharia genética, com a termodinâmica, com a informática, pessoal, os meios de comunicação, isso cria uma velocidade na vida que os problemas de antigamente, hoje em dia, são impossíveis. Não existem. Existem outros problemas muito maiores. Ora, as matrizes, as ideias básicas que orientavam o nosso raciocínio, da razão absoluta, por hipótese, o raciocínio lógico-dedutivo, hoje não resolve mais. Então nós temos notáveis pensadores que dizem, não, pessoal, nós não podemos partir da norma jurídica, nós temos que partir do problema jurídico. Por exemplo, nós hoje temos um problema jurídico no Brasil, da natureza política. Não adianta partir da Constituição, nós temos que partir da realidade prática. Os jornais falam em 3 ou 4 hipóteses. Então, as pessoas que detêm o poder de decidir, em primeiro lugar, o Tribunal Superior, em segundo lugar, o Parlamento, vai ter de discutir, ponderar qual é a melhor solução. Esta eleição, um ditador chama os militares, ou pede auxílio ao Trump, aqui, qualquer coisa. Mas tem de repartir não da Constituição em si, mas da realidade concreta. Quando eu falo do problema político, eu falo do problema, posso falar do problema doméstico? Quando um de nós é mandado embora, nós não temos dinheiro para pagar as contas, a dona da casa, a mulher, que é a grande cabeça do lar, senta e diz, bom, vamos racionalizar. O problema é esse, nós temos dinheiro para isso, mas não temos dinheiro para aquilo. Isto é, a vida concreta é que orienta o nosso raciocínio, o nosso pensamento. A própria filosofia está dando, filosofia do direito, claro, dando vazão, não a uma filosofia teórica, mas chamada filosofia prática. Há uma renovação, até aristotélica, para dizer que o importante é a filosofia prática. Nós estamos partindo das realidades concretas, não das teorias que foram criadas no século passado. Ora, aí está a chamada inversão ou a mudança de paradigmas. Da simplicidade típica da modernidade, e essa simplicidade, essa modernidade começou a ser criticada pelos críticos norte-americanos na área da literatura, isso na década de 40, 50, depois se expandiu para as diversas áreas. Então temos de partir não para a teoria, mas para o problema concreto. Essa é a grande mudança e a dificuldade que a nós se apresenta. Não adianta nós ficarmos filosofando em termos, mas temos que voltar à filosofia prática, cunho aristotélico, porque é da prática que parte o raciocínio. Daí se falar no direito que o paradigma do paradigma do raciocínio problemático. Nada de novo. Chaim Pelman, na Bélgica, isso há 20 ou 30 anos, que apresentou pela primeira vez essa questão do raciocínio problemático. Nós temos um grande jurista norte-americano, Dworkin, que há cerca de 20 anos começou a defender a tese que acima das regras jurídicas está a ética, ou melhor, a moral. Ele teve um problema concreto lá nos Estados Unidos, em que um neto provocou a morte do seu avô para receber a herança do seu avô. Mas não ficou provado que ele tinha... Para os tribunais, o que interessou foi que morreu uma pessoa que era um milionário. Quem eram os herdeiros? Um único só, o neto.
a herança ia para o neto. Aí o juiz verificou, espera aí. Na forma da lei, essa herança deve ir para o neto. Mas, se está provado que esse neto contribuiu para a morte do avô, será justo, será moral que a gente aceite a transferência dessa herança para o neto? É jurídico, está na lei. Mas será moral? Será ético? Então começou, nos tribunais norte-americanos, o predomínio da ética sobre a ordem jurídica. Isso é uma inversão total. Partiu-se da vida prática para se chegar, para se construir uma solução jurídica. De modo que o que eu me permito dizer é que a razão teórica deu lugar à razão prática. A razão absoluta deu lugar ao problema. A filosofia prática hoje passa a comandar a nossa atividade, principalmente no campo do direito. Professor, eu achei interessante, e vou me deter na pergunta para o senhor, quando o senhor aborda a questão da segurança, que não é mais um valor social, e o valor social é o humano, é o homem, é a pessoa. Nesse sentido, hoje nós estamos vivendo um momento político no Brasil que um instrumento máximo que regula a segurança social do país é a Constituição Federal Brasileira. E nós estamos num momento agora de transição, de uma possível mudança na presidência da República, em que nós não temos certeza de que se esse instrumento será aplicado. Ora tem dúvida se haverá eleição esse ano, ora se tem dúvida se é o vice-presidente se é o presidente da Câmara que vai ser conduzido, caso haja uma renúncia ou um impeachment, né? Então, o senhor me induz a refletir que até mesmo sobre a Constituição brasileira, nós não temos mais segurança completa de sua aplicação. Esse é um ponto que eu saio refletindo daqui hoje. Agora, a pergunta que eu queria dirigir ao senhor exatamente é que o senhor, ainda na Constituição brasileira, o senhor diz que a Constituição brasileira garante o direito da intimidade e o outro é... E de liberdade de expressão e da garantia da intimidade. Hoje nós vemos que com o advento da internet, das redes sociais, surge uma nova característica na população, no homem, que é a intimidade. As pessoas, nós hoje fazemos questão de colocar para fora, na rua, em qualquer lugar. Nós falamos no celular alto, em qualquer lugar, sobre a nossa família, sobre a nossa vida particular e pessoal. Nos bares e restaurantes, as pessoas contam a vida ao lado. Se sentar para fazer uma refeição numa praça de alimentação, num shopping, e sentar ao lado de determinados casais, ou mesmo mocinhas, jovens. Então, é possível saber da vida deles ali e fazer um trabalho jornalístico e sair dali e publicar. Então, hoje, o valor não é mais a intimidade. Hoje é a extimidade, né? Então, eu queria saber se o senhor poderia trazer mais alguma contribuição nesse sentido para a gente. Obrigado. Bom, a partir do valor da pessoa humana, há dois aspectos. A pessoa humana tem direito a resguardar a sua intimidade. Em segundo lugar, a pessoa humana tem direito de exprimir, tem liberdade de expressão, de informação. Isso se aplica basicamente às pessoas humanas que se dedicam ao jornalismo, aos jornalistas. O que vai predominar num determinado caso, só o juiz vai decidir. A hipótese é que a minha intimidade tem mais valor do que o seu direito ou a sua liberdade de expressão. E há casos, que tem sido a maioria, em que o juiz garante ao jornalista o direito de publicar uma biografia, porque acha que o direito à informação, a liberdade de expressão que está na Constituição, nesse caso, é superior ao direito que eu tenho de preservar a minha intimidade. Claro que essas questões são complexas. Em primeiro lugar, evidentemente é uma opinião pessoal, nós discutimos pouco um dos maiores problemas que existe no Brasil, que é a educação. Em 1942, houve um manifesto da Escola Nova em São Paulo, com Lourenço Filho, Cecília Meirelles, Mário Andrade,
Anísio Teixeira e outros, em que diziam que no Brasil, daquela época, o problema mais significativo era a educação, acima do desenvolvimento. Os governos seguintes fizeram exatamente o contrário. Preocupação com o desenvolvimento e a educação é o que nós estamos vendo hoje. Então, há uma questão desse. Por que eu falo da educação? É porque para a gente opinar, para a gente julgar o juiz, para a gente difundir notícias, nós precisamos conhecer. E para nós conhecermos, nós temos que ter uma educação básica. É importante. Esses garotos, esses pivetes que estão morrendo hoje, assaltando 15, 16 anos, foram garotos que, quando nasceram, não tinham pai, não tinham mãe, eram criados na rua. Então, a consciência deles, os valores que eles têm são completamente diferentes dos nossos. O que para nós, o respeito à vida é importante, para eles, o respeito à vida não tem importância nenhuma. É muito mais perigoso ser assaltado por um garoto de 15 anos que por um homem de 25 ou 30 anos. É o que dizem esses nativos. De modo que há essa questão da educação. E um outro problema é que nós fomos vítimas, e aí a opinião não é minha, mas é de um grande cineasta italiano, que há 30 anos atrás, ele dizia que a sociedade italiana era vítima da sociedade de consumo. Eu não entendia porque ele se queixava. A sociedade de consumo é tão gostoso, tão bom, todo mundo tem seu celular, faz o que quer, veste como... Acontece que nós também somos vítimas da sociedade de consumo. E esses dois ingredientes, a falta de educação, mais a necessidade de satisfazer os desejos provocados pela sociedade de consumo, basta a gente olhar a televisão, provocam determinadas influências que nos impedem de um raciocínio claro. Nós somos vítimas da liberdade de expressão, nesse caso, e o nosso pensamento íntimo, às vezes, fica em posição secundária. De modo que essas circunstâncias todas, particularmente um país periférico como o Brasil, cria muitas dificuldades, aquilo que eu chamo de filosofia prática, reflexão prática, porque existem obstáculos sociais que nos impedem de ter uma clara consciência desse problema. Era isso que eu podia dizer. Não sei se compliquei a sua Então, agora a gente está encerrada essa segunda mesa.